Glória a Deus, vamos entrando novamente, que teve um problema de transmissão aqui, caiu a live literalmente, mas eu já estou aqui novamente, meu povo. Vamos divulgando a transmissão ao vivo, e que Deus fale ao seu coração, aleluia. Vocês vão se aproximando de novo, porque teve um erro aqui e a transmissão caiu, né? Mas eu sei que Deus é poderoso para cumprir e fazer tudo como Ele quer, como apraz a Ele fazer. Na oportunidade, você já vai divulgando essa transmissão e que o Senhor fale muito ao seu coração. Quem não estiver escutando, né, faz aquele processo lá, tá, gente? Sai, entra novamente. Alguém, por favor, avisa, porque o Instagram tá horrível. Mas vai dar certo em nome de Jesus. E já tá aqui, né, para realmente receber mais de Deus, e Deus vai falar ao seu coração. E tudo que é contrário cairá por terra. Eu tive que entrar e ainda sair novamente, gente, porque travou a transmissão ao vivo, travou literalmente, e eu não estava mais conseguindo ter acesso a vocês aqui. Por essa razão, eu entrei novamente, tá? Amém? Na oportunidade, eu já quero que você divulgue a transmissão e eu já vou logo começar. Agora que eu vi aqui que o iPad está descarregando, mas vai dar certo sim. Para a glória de Deus, nós vamos conseguir agora mesmo. Gente, a ministração de hoje, para não perder tempo e a gente conseguir ministrar aqui o que tem que ser ministrado, está interligada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E eu quero que você preste muita atenção para receber de Deus, tá bom? Eu quero muito que você acredite no que Deus vai falar ao seu coração, crendo que isso é para você, crendo que realmente é Deus falando ao seu coração. Eu sei que por muitas vezes a gente olha para os desafios do cotidiano, o que se passa diante da vida, e a gente fica questionando: Deus, por que isso ainda não aconteceu? Por que o Senhor não fez isso? Por que isso não mudou? Por que isso não aconteceu? E Deus sabe muito bem como fazer, como agir diante do cenário da tua vida, e Ele vai mover o curso da história. Só um minutinho. Glória a Deus. E que o Senhor te surpreenda de uma forma profunda, que o Senhor faça você verdadeiramente contemplar o agir dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Na oportunidade você vai divulgando a transmissão para que o maior número de pessoas consiga entrar ao vivo, tá, gente? E receber mais de Deus também nessa transmissão ao vivo de quarta-feira. Gustavo, o que foi que aconteceu que não teve live nesses dias? Gente, uma correria. E aí eu não consigo fazer lives todos os dias por conta dos cultos. Isso fica um pouco pesado. Eu estou numa nova projeção para dar certo. Aqui também nas redes sociais, né? Então por essa razão que eu não entrei, né? Mas quem está nos dias que orações está sendo acompanhado, sempre recebe também mensagens, né? Pode ser que você não receba mensagem todo dia, mas isso não quer dizer que você não está acompanhada. Pelo contrário, estou orando, intercedendo, e todas as vezes, eu vou dizer uma coisa aqui, que tem gente que às vezes fica meio incrédulo quanto a isso, mas todas as vezes que você recebe uma mensagem, não fique pensando que é para terceiro, segundo, beltrano, fulano, não, é para você. Porque uma folha da árvore não cai se Deus não permitir. Então todas as vezes que eu estou ali e me sinto realmente tocado para enviar uma mensagem, não pense que é para Cicrano e Beltrano, é para você, é Deus falando com você. Ou é Deus te livrando, te protegendo, falando ao teu coração, mostrando que é Deus, que está cuidando de você, que tem um controle nas mãos, que você pode, aparentemente hoje, estar aí pré-julgando uma situação, imaginando que é o fim, e Deus continua movendo o cenário para mostrar de forma inconfundível que Ele é Deus, e que Ele opera com braço poderoso e com mão forte. Então interceda, ore, porque a fúria do inimigo é grande, mas eu sei mais ainda que a vitória é certa, e o que Deus vai fazer por ti, alegrará o teu coração, tirará, quebrará, lançará por terra, o que é contrário, para mostrar que Deus, quando entra diante de uma situação adversa, aonde por tantas vezes tudo parece contrário, contraditório, Ele sabe muito bem como agir pelos seus. E tem filhas e filhos de Deus que está aqui agora comigo, que tem se perguntado constantemente: Deus, por que isso ainda não aconteceu? Por que o Senhor ainda não mudou isso? Por que isso na minha vida? Porque aí a gente sempre traz um monte de indagações, a gente trabalha dentro dessa repercussão, mas hoje a gente vai
acreditar e confiar mesmo diante de um cenário negativo. A palavra que eu tenho aqui está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a sua vida, a sua história, o seu cotidiano, até mesmo, quem sabe, o seu consciente, por tantas vezes se sente no contraditório, né? Na margem do contraditório, porque nem sempre aquilo que acontece, ou que se vê, ou que se escuta, parece a verdade. E eu sei que por tantas vezes o adversário usará esse mecanismo para tentar atrair o teu coração para o engano, para tentar atrair o teu coração para a dor. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam constantemente: pastor, eu estou enfrentando a pior luta da minha vida e parece que Deus não está olhando para mim. Eu estou enfrentando o pior cenário, e é por isso que hoje eu quero colocar, intitular essa palavra profética de revelação como essa palavra, olha só, crer em meio ao cenário negativo. Continuar crendo em meio ao cenário negativo. E o cenário da sua vida, por mais adverso que seja, e que o inimigo tente contra tudo que um dia já foi mencionado e falado ao teu respeito, vale frisar mais uma vez ou trocentas vezes que for preciso: você nunca esteve só. E é a mão de Deus que tem realmente estado com você no meio da fraqueza, no meio da adversidade, no meio da fragilidade, no meio das circunstâncias mais terríveis, no meio daquilo que aparentemente tira o seu sossego. Deus continua sendo Deus, continua manifestando a glória dele, mesmo que o cenário e ao seu redor apenas dificuldades, problemas financeiros, é enfermidade, é crise familiar, é desânimo espiritual, é isso, é aquilo. O cenário parece muito negativo, mas você não vai pela vista, você não está andando pela vista do que os teus olhos conseguem ver. Você vai andando e vai erguendo a cabeça mesmo diante da contrariedade, porque você está andando pela fé, você está se baseando em fé e não pelo que você vê. E Deus mostrará que com toda certeza não ficará só em palavras. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero interligar o primeiro ponto dizendo para você uma verdade. A fé não depende das circunstâncias. Sabe o que o inimigo está utilizando como um mecanismo abstrato, irreal contra você? Aquilo que você escutou, aquilo que aconteceu no passado, aquilo que acontece no presente, a situação deveras que precisa de mudança, mas ainda não mudou. Tudo que de forma tão contraditória chega diante da vista dos teus olhos e dos teus ouvidos, mas Deus manda eu te dizer: de comande caia saia. Esse cenário e essa situação adversa já seria usada para contrapor, para confrontar a existência das minhas palavras. Eu vou falar algo aqui para você, e é muito profundo o que eu tenho que dizer para você. Deus está dizendo para uma mulher aqui, uma filha dele, que tem sofrido. E Deus manda eu te dizer: a estratégia do adversário contra você é usar todo o cenário mecanizado, formado, ultrajado de incertezas, para trazer ao teu coração a ineficiência do meu falar. É como se o adversário, para você entender melhor, está usando toda essa contradição para te submeter a uma dor, para te submeter a uma impotência, para te submeter a uma circunstância onde você se acha impotente, contrariando todo o reflexo de uma espiritualidade, porque você orou, você chorou, você clamou, você bateu, você insistiu tanto, e parece que agora está fugindo tudo diante de você. Parece que as circunstâncias agora ficam mais complicadas e adversas à vista dos olhos. Só que o general dos generais, o rei dos reis e senhor dos senhores, manda eu te dizer nesse momento: aquieta o teu coração, olha adiante da tempestade, olha adiante do maremoto, da dor e das circunstâncias adversas, porque ainda assim eu permaneço sendo Deus. A fé não se baseia no que os olhos conseguem ver, mas no que Deus já declarou ao teu respeito. Mesmo quando o cenário parece ruim, Deus continua no controle de tudo. Deus continua sendo Deus por excelência.
Deus continua fortificando aquela que parece tão fraca, porque está levando 500 quilos nas costas. Eu estou falando para alguém aqui que está dizendo, não aguento mais, eu estou resolvendo os meus BOs, os meus problemas e os problemas da minha casa. Eu estou resolvendo as minhas questões, mas ainda tem tanto problema em minha volta. Tem tanta questão adversa, tem tanta questão que me gera medo, que me gera dor, porque até então essa é a visão desassossegada e a influência direta do mal contra aquilo que você fez em Deus. A verdade mais clara e direta é que tudo que tem acontecido nesses últimos meses está te intercalando para algo mais profundo. E até a dor é coparticipativa de algo mais profundo. Eu vou repetir, até a dor que você está sentindo, as circunstâncias adversas que você está passando, elas estão intercaladas mesmo diante da dor, para algo tão proposital e certo e inédito, que Deus fará a contratempo, mesmo diante de uma contrariedade, mesmo diante de negatividades. A fé não depende das circunstâncias. Ah, mas Gustavo, é fácil falar porque não está na minha pele. É fácil você falar porque você não sabe o que eu estou passando. É horrível, é difícil. Eu imagino. A qualquer que muito lhe é dado, muito é pedido, muito é cobrado. Imagine eu, mesmo sendo pastor, eu passo. Só Deus sabe os BOs para a gente resolver para tudo. Não é só questão interligada a ministério, é tudo, é demasiadamente tudo. Mas eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é fiel. Sabe, uma das coisas mais nítidas dentro de mim, que quando a fé, eu tenho que escolher entre a fé e a razão, uma das coisas mais claras que eu coloco no meu coração é, não existe outra razão. Não existe outro embasamento que me interligue para um fato de suma necessidade se não for nele. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que não existe mais a escolha de agir por vontade própria. A sua alma, o teu espírito, a nobeclai, venecombe a sebra, já sofreu tanto. Já passou deveras, demasiadamente, tantas circunstâncias ligadas ao anonimato, à dor. E você sabe muito bem como o adversário tenta deferir contra você palavras, situações e circunstâncias que te remetem ao teu passado. Que medo você tem? Ou que circunstâncias te interligam agora para lançarem sobre o teu coração uma circunstância ou um fato de, como se fosse um balde de água fria? O que é que está te deixando tão instável, intranquilo? O que está te desestabilizando? O que está agindo no anonimato e que ninguém está sabendo, mas Deus está vendo. Tem coisas, tem lutas e batalhas que diante de circunstâncias adversas da vida, ninguém sabe, ninguém conhece e é melhor nem saberem. Porque as pessoas sujeitam o fato do que elas não sabem. Até os mais próximos não conhecem nitidamente o que Deus pode mover e fazer por você. Por uma razão apenas, eles não conseguem ver. E não conseguem entender o processo mais claro do que Deus está interligando no meio de uma história cheia de contrariedades. Uma história que começa cheia de contrariedades não quer dizer que vai ser uma história falida, acabada. Uma história cheia de contrariedades não quer dizer que o inimigo está ganhando espaço e você não vai mais conseguir viver ou ter ou viver o que Deus tem. Mentira. Eu quero dizer isso para você porque diante a do que você está vivendo e diante de circunstâncias adversas que você está passando, a vontade direta do teu inimigo era tentar ocasionar frustração, medo e dor. Era tentar fazer com que todo episódio ligado ao teu cotidiano estivesse apenas em repetições. Só que Deus já manifestou e já manietou todo o espírito maligno e toda a sentença vaga do adversário que predomina ainda em uma insistência de fragilidade mental. Sabe por que eu estou dizendo uma insistência de fragilidade mental? Porque parece que a tua fé ou tudo que te emocionaliza em Deus te interliga só em circunstâncias. Se as circunstâncias estão boas, Deus está agindo. Se as circunstâncias te trazem paz, tudo certo. Só que agora, mais do que o contrário do que se mostra, mesmo diante de um parecer insólido e contraditório, Deus está agindo na contrariedade dos fatos. Eu estava orando e intercedendo por muitas pessoas que me acompanham na igreja online.
né? Essas pessoas, eu nem sei se todas me consideram o seu pastor online ali, né? Que tá orando, intercedendo, espiritual. Mas eu considero, eu estou orando e intercedendo muito. E sabe o que o Senhor me mostrou de ontem para hoje, de madrugada? Eu vou te falar uma coisa, eu quero que você só testifique aí dentro do teu coração. O Senhor testificou ao meu coração que o adversário está tentando lançar uma nuvem sombreira de incerteza, de intranquilidade, uma nuvem de coba chave que tira a paz e o sossego daquele que está esperando em promessas que foram faladas há tempos. Eu posso dizer uma coisa com toda a sinceridade do coração: aquilo que Deus falou ao teu respeito, por mais que seja tão contraditório à vista dos olhos, ainda assim vai se cumprir. Por mais que familiares e pessoas tão questionáveis, sugestivas, né, usadas pelo inimigo, porque para o adversário utilizar o mecanismo das circunstâncias, ele utiliza pessoas para te dizer: não dá certo, desiste disso. Por que tu está insistindo nisso? Isso não é para você. Se fosse eu, já tinha feito outra coisa. Às vezes nem chega no olhar, às vezes nem chega no falar, mas chega no olhar. Você percebe a indiferença da pessoa olhando para você. A forma como o adversário mecanizou uma mentira remota para tentar atrasar o teu pensamento, para tentar atrasar o teu processo espiritual em esperar no meio das circunstâncias mais contrárias. E eu vou te dizer mais uma vez, porque o inferno precisa escutar. E o teu consciente, a tua carne precisa escutar o que eu vou te dizer. A gente não para não, viu? E eu preciso te dizer uma coisa, que o teu consciente, a tua carne precisa escutar. Escuta isso. A fé não depende das circunstâncias. A fé não depende das circunstâncias. Mas Gustavo, você não tá... A fé não depende das circunstâncias. Mas a fé, a tua fé em Deus não depende das circunstâncias. A Bíblia fala em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá pela fé. Sabe por que você decidiu pregar hoje sobre a fé? Porque parece que tem alguém, não, eu tenho certeza. Tem alguém que está aqui nessa live que está vivendo só pela fé. Pela fé de promessas, de palavras. Não tem mais nada para você se agarrar, a não ser Deus. Não tem mais nada para te fazer interligar, mas só Deus. Então, se é só Deus que pode fazer, se ninguém mais consegue mudar, se o cenário, mesmo na contrariedade, no impossível, parece tão questionável, se agarra nele. Se agarra na verdade dele, porque quando a promessa do homem falhar, quando o familiar não cumprir, quando o esposo, filho, parente, seja quem for, se afastar ou mudar, Deus permanece sendo o mesmo. E eu vejo ele cumprindo a boa palavra ao teu respeito e fazendo acontecer, mesmo diante de contrariedades questionáveis. Que ele é o Deus que opera e age com braço forte e poderoso diante da tua vida. E não temas, porque o que Deus fará e as circunstâncias que te interligam agora para algo maior, te mostrará certamente. Sabe que ele é Deus e que ele é poderoso para mudar o cenário. Gustavo, o que você vê ao meu respeito? Eu vejo Deus. De bom meclai da sabre te dizendo: não tenha medo. Não tenha medo de como a sebra da repetição. Porque a repetição, por mais que agora se mostre contrária, num processo decisivo, interligado do próprio mal contra a sua vida, ela tem um começo, um meio e um fim. Não tenha medo das repetições que tentam atrasar o dilema da vida. Porque por tantas vezes, vivendo pela fé, você precisa de uma coisa e outra, e Deus sabe o que está te faltando. E como ela sai, e como a sempre o Senhor me mostra claramente uma mulher que se ajoelhou, clamou, chorou e disse: se fosse pelo menos só isso, meu Deus, mas é tudo na vida, é tudo que está dando errado, são outros problemas, eu estou passando por isso e aquilo, por que nada está dando certo? E Deus manda eu te dizer: eu estou reconstruindo fatos que são necessários para te pôr de pé e para te interligar ao maior processo de interligação espiritual, emocional de toda a tua vida, para te mostrar realmente que a capacidade que emana de mim para a tua vida não está naquilo que muitos disseram, não está interligado naquilo que muitos olharam, falaram, subjugaram. Porque o meu coração, as razões que te interligam agora em mim,
são mais claras e objetivas. É por isso que Deus manda eu te dizer, pode parecer difícil, impossível, mas o seu milagre acontece antes mesmo que o mês 7 venha diante deste ano. Isso quer dizer que, beirado ali, chegando quase no final, é para alguém, é para uma pessoa. Antes mesmo de virar para o mês 7, acontecerá o que precisa acontecer. Para você saber verdadeiramente que a concretização dos fatos não está ligada só ao quanto você se testa em fé, ao quanto isso predomina na mente, no coração, ao quanto isso é desgarrado, né, da vista dos olhos. Eu sei que por tantas vezes o processo da fé te deixa no anonimato, porque as pessoas conhecem, elas testificam certas condições, um certo parecer. E alguém que está aqui, que está sendo realmente humilhada, uma pessoa que está sendo humilhada pela família, diminuída pela família, ninguém te dá o devido valor pelo que você não tem. Mas quando antigamente você tinha uma condição melhor, quando tudo aí era outra coisa, agora você se sujeita a ver toda circunstância, toda interligação, sabe que é contrário, mas a mão de Deus te sustenta e se apropria agora de Clóvia Caia, Savandeia Saia, daquilo que o adversário tenta desvanecer dentro de ti. E eu vejo como a blonde sabe uma força, de Coia Savandeia Saia, uma unção de resiliência que vem sobre alguém que se sente tão enfadada, sem sucesso algum, sem motivação alguma. Mas, como a tua vida e o teu corpo e a tua história estão interligados no fato do que Deus vê, e é inquestionável tudo isso, por mais que haja limitação, por mais que haja contrariedade, a fé em Deus te moverá para um cenário de impossibilidades, ao ponto de que todos olharão e verão. Era impossível, porque ela não tinha como acontecer. E você verá claramente que foi Deus que moveu a mão e fez o impossível por ti. Olha outro ponto. Deus é especialista em reverter cenários impossíveis. Eu vou repetir porque o inimigo precisa escutar, você precisa colocar isso no teu consciente e no teu subconsciente. Deus é especialista em reverter cenários impossíveis. Augusto, me dá uma reflexão, uma base disso. Olha, Jeremias capítulo 32, versículo 27 diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Eu vou repetir porque Deus está mandando fazer essa pergunta para ti. Olha isso, gente. Meu Deus. Jeremias 32, 27. Olha o que Deus manda eu te dizer. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Eu acho que, sabe por que Deus está falando isso contigo? Porque você fica questionando todas as dificuldades, todo o cenário adverso, tudo que agora é contrário, tudo que se mostra demasiadamente contrário, tudo que o inimigo interliga na contrariedade, porque o adversário, ele tenta ser personificador de atraso e de negatividades. Ele tenta personificar, melhor dizendo, circunstâncias que ligam atrasos e dificuldades. É por isso que quando uma porta não se abre logo, a pessoa fica desesperada. É por isso que quando um casamento parece chegar ao fim, a mulher pensa que pronto, acabou, não vai mais voltar, acabou tudo. É por isso que quando você passa por um problema, seja de saúde, emocional, sentimental, o adversário afeta o teu consciente para colocar o medo, para colocar a instabilidade, porque ele sabe que cenários que aparentemente são impossíveis, aparentemente na nossa visão, dentro da nossa logística, não vai mudar, não vai acontecer nada. Aí em Jeremias capítulo 32, versículo 27, Deus manda eu te falar isso: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de toda carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Deus está falando isso para você, que está questionando a questão da linha do tempo, das coisas que ficaram mais difíceis, que agora parece que não vai acontecer, que agora você está vivendo isso e aquilo, e Deus está dizendo: não há nada difícil para mim, aquieta o teu coração.
Quando tudo parece perdido, Deus abre os caminhos aonde não existem. E Deus manda eu dizer para alguém aqui: parece perdido, mas eu vou abrir um caminho aonde nem existe caminho. Alô, EBK, eu vou abrir caminho aonde nem existe caminho. Ele abriu o mar vermelho, ele ressuscitou mortos, ele alimentou multidões. O seu poder não mudou. Deus vai fazer um milagre diante de cenários impossíveis. Eu vejo um anjo chegando perto de uma mulher que chora, que o coração dela chora, derrama lágrimas. O coração dessa mulher só Deus sabe como se encontra. E Deus manda eu te dizer: aquieta-te, porque eu vou converter o teu choro em alegria. E as lágrimas que tu tens derramado, que mostra fraqueza, dor e circunstâncias adversas, de medo, solidão e descaso, eu mostrarei que eu sou Deus, que estou contigo, que te conheço desde o ventre da tua mãe, e eu não te abandonei. Aquieta-te, tem de bom ânimo, porque eu estou movendo o cenário e farei inconfundivelmente uma coisa maior e melhor por ti. Mas Gustavo, é difícil. É difícil porque tem coisas que estão acontecendo na minha visão. Deixa eu falar uma coisa. A incredulidade bloqueia os milagres. Sabe por que o inimigo está trabalhando tanto nessa visão adversa, supérflua, superficial? Porque ele sabe que se você ficar incrédulo, isso vai bloquear os teus milagres. Mas eu sou fraqueza é uma coisa, incredulidade é outra. A pessoa pode ficar completamente fraca, mas a incredulidade demasiadamente não difere, não interliga, não impulsiona diretamente a fraqueza. A incredulidade é uma coisa, fraqueza e fragilidade no choro é outra. Tem muita gente que está chorando, mas está com o coração crendo ainda. Tem muita gente que está sofrendo, mas ainda está confiando. Tem um louvor da Lauriette que diz assim: errar contigo, sofrer contigo é melhor do que errar, né? É mais ou menos assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Dá para entender isso? Então existem diversas formas, no meio de uma fragilidade, você sofrer. Ou você vai sofrer pela ineficácia de olhar em volta e dizer: pronto, acabou para mim. Ou você vai sofrer e vai dizer: Deus, tudo parece contrário, mas eu estou sofrendo e acreditando no que o Senhor vai mover na minha vida, no que o Senhor vai fazer na minha história. Porque Deus não promete e não cumpre. Deus promete e Ele cumpre. E Ele vai fazer o que é preciso por amor a ti. Se você crê nisso, creia e dá um glória a Deus aí. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Em Joel capítulo 3, versículo 10, diz algo muito forte. Eu quero trazer esse ponto interligado agora para viver não por vista. Não viver por vista, mas sim pela fé. Liga, olha isso. Joel capítulo 3, versículo 10 diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. É aquilo que eu falei. É aquilo que eu vivo dizendo. Declaração é diferente de petição. Você pode pedir, chorar, insistir, amém. Mas tem coisas que Deus já declarou, Deus já profetizou, já sentenciou na tua vida. E a única coisa que você tem que fazer, a única coisa, é declarar e tomar posse do que já está acontecendo. Em teu favor. Por isso que há uma ciranda do inimigo, há uma fúria maligna do adversário, adversa, tentando contra o teu ânimo. Você nunca percebeu ou já percebeu que muitas coisas que estão cirandando diante da sua visão, diante da sua mente, elas vêm com um teor de contrariedade. Elas vêm com um teor de contrariedade e de medo. Por quê? Porque toda contrariedade, toda situação implícita que gera transtorno, que gera deficiência emocional, que gera deficiência mental, te interliga para um dia difícil do amanhã. É por isso que quando você deitar pela noite, você tem que pedir: meu Deus, o dia hoje foi difícil, o dia hoje foi tristeza, foi isso, foi aquilo, ansiedade, isso, medo, essas coisas, mas eu quero que amanhã seja melhor. E eu profetizo que no meio da fraqueza eu sou forte, eu sou forte.
Você pode declarar agora, diga eu sou forte. Diga eu sou forte. Diga eu sou forte. Continue falando, diga eu sou forte. Em nome de Jesus, diga eu sou forte. Fale isso, eu sou forte, porque Deus está movendo a mão dele. Diga eu sou forte. E a fúria do adversário pode ser grande, mas maior é aquilo que Deus está sentenciando diante da sua história. Ah, Gustavo, mas é tão difícil. É difícil, eu não estou falando que é fácil. Ele é abandono, mas Deus trabalha no silêncio. A Bíblia fala em João capítulo 5, versículo 17. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pega a visão. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando você não vê Deus fazendo nada, parece que nada está acontecendo, Deus está agindo. Confie no tempo dele. Amando o clube, confia no tempo de Deus. Mas Gustavo, não, confia no tempo de Deus. Porque eu vejo Deus chegando no momento certo. Quando tudo parece tão contrário e adverso, ele está movendo a mão dele. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, escuta isso, olha o que diz. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O processo de Deus te intercalando para algo mais profundo, não te limita a voz, não limita a performance da tua oração. Quantas vezes eu orei deitado, sentado, de pé, chorando, clamando. Mas eu sabia e eu sei até hoje que o processo de Deus que te interliga para algo mais direto e não superficial está completamente interligado no que só Ele pode ver, no que só Ele consegue ver. Eu posso declarar com toda fé que o deserto que você está passando não é o teu destino. O deserto que você está enfrentando é transitável, é transitório, é momentâneo. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. O Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, que vai adiante de ti, Ele pelejará por você. Tenta ficar, tentando se defender, tentando chegar, mas tem que acontecer uma coisa, Deus tem que fazer algo por mim, Deus tem que mover isso, algo tem que acontecer. Não, Deus sabe o que está precisando, Deus sabe o que é necessário, mas diante de tudo, mesmo diante da contrariedade, Ele traz uma verdade clara e inédita, o que há de funcionalidade agora, interligada a um processo inédito e claro em teu favor, moverá o curso da história para te mostrar que Deus não menosprezou o fato, a visão e as circunstâncias. Ele sabe até onde tudo isso vai te levar. A gente vai teimando com Deus, a gente vai perguntando por quê, porque não aconteceu, porque o Senhor não muda isso, porque isso na minha história, na minha vida, e Deus está dizendo, acalma-te e cala-te, porque por muitas vezes sem saber, e dentro de processos de indagação, tão inerentes, tão superficiais, o adversário vai fazendo você só questionar da luta, questionar a dor, e quando você questiona muito, indaga muito, a tristeza vem. Sabe por quê? Porque a mente, de acordo com a base psicológica, psíquica, natural do ser humano, quando você não tem respostas, o corpo, a mente, os sentidos naturais e até cerebrais tentam entender e diagnosticar e chegar a uma definição. Então, quando alguém está passando por um processo onde ela não tem a resposta, no mínimo, isso vai ficar enquadrilhando, superficializando fatos, intensificando diretamente na sua mentalidade, ao ponto dessa pessoa, depois de algumas horas ou dias, se sentir impotente, incapacitada, porque ela não conseguiu chegar a uma definição do que o próprio sentimento dela, a própria alma dela, a junção motoras, cerebrais, naturais, do seu ser psíquico natural, do seu psicológico, não conseguiu. Isso é o que a ciência diz. E está tão interligado a isso, se você entender, é por isso que o adversário vem com setas inflamadas contra você. Porque se o adversário conseguir implantar isso na tua cabeça, vai ser um mecanismo remoto
do adversário. O que é um mecanismo remoto? É como se o adversário tivesse um controle nas mãos e ele vai criando situações, ele vai te mostrando cenários, ele vai te causando medo e ele vai te mostrando um cenário ali complexo, vai te mostrando uma dor complexa, uma situação fora do controle, um estado horrível de situação adversa, e tudo isso vai vindo contra você e você vai tentando buscar respostas, tentando entender isso, porque está acontecendo aquilo, e Deus manda eu te dizer: não olha para as circunstâncias. É por isso que hoje a palavra revelada está interligada em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7, porque não andamos pela vista, nós andamos pela fé. E comande eu não sou, porque quando você anda pela fé, tudo que é questionável diante da sua visão, você vai interligar Deus no meio, no começo, no meio e no fim. Você vai colocar Deus no começo, no meio e no fim. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: Gustavo, o que tu acha de andar com pessoas tão espirituais? Eu disse: a melhor coisa que tem. E eu não estou falando de religiosos, eu estou falando de espirituais. Porque o religioso, ele demasiadamente implementa tudo só para religiosidade, mas o espiritual consegue ver Deus em tudo. E eu prefiro andar com pessoas que vê Deus em tudo e coloca Deus em tudo, do que aqueles que acham que Deus não precisa estar em muita coisa, que Deus só precisa estar numa coisinha aqui, outra ali. Não, gente, eu só gosto de andar com pessoas que dão glória a Deus em tudo, vê Deus em tudo, fala de Deus sim, porque para mim, tudo demasiadamente tem que estar Deus no controle. É por isso que por muitas das vezes, uma visão fica supérflua, uma mente fica inativa, um processo fica inalcançável, porque o adversário colocou na mente daquela mulher, colocou na mente do homem, colocou na sua cabeça que isso é coisa para você resolver, que isso não é coisa para Deus resolver, que isso você tem que dar o seu jeito, que você vai ter que dar o seu pulo. E eu te digo uma coisa: a Joe Commanders, quando você não consegue resolver algo e quando aparentemente isso está te esmagando, deixa nas mãos de Deus e para de tentar resolver. Deixa nas mãos de Deus e não faz mais do teu jeito não. Deixa nas mãos de Deus, porque o que ele está fazendo, até o inimigo não está entendendo. Aquilo que Deus está fazendo, até o inimigo não está entendendo. Às vezes Deus te leva para o caminho mais difícil e o adversário fica tentando entender: nossa, por que está levando ela para esse caminho? Por que está permitindo ele passar por isso? Por que está acontecendo isso? Nossa, mas ela entrou na campanha, entrou nisso, fez tudo direitinho. Só que o que está acontecendo no reino espiritual, o que aparentemente está inativo à vista dos olhos, vai surpreender até os incrédulos, os duvidosos. Por uma razão apenas: o que Deus vê, o que Deus viu e o quanto você chorou colocando isso diante de Deus, não é brincadeira não. Foi muitas lágrimas. Sabe o preço que está sendo pago por isso? É por isso que quando alguém chega para mim e fala assim: Gustavo, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, eu pergunto à pessoa: você tem certeza disso? Tu já chorou tanto por isso, tu já derramou tantas lágrimas, tu já fez voto, fez campanha, eu te acompanho há tanto tempo, eu oro contigo, te motivo a entrar mais. Gente, eu sou o tipo da pessoa que todos os meses, diante do Deus vivo, vocês pensam que é só você que entra em campanha com o pastor Gustavo, voto, isso de todos os meses, eu também entro em campanha. Todos os meses, né? Pessoa maior mentora assim, interligada à minha vida, eu entro em campanha, eu intercedo, eu clamo. Minha mãe é prova disso, porque eu faço isso também, né? E por que, Gustavo? Porque eu vejo a motivação interligada do que eu não consigo ver no mundo físico, experimental dos meus olhos. Mas no mundo espiritual está acontecendo. Naquilo que Deus vai fazer, vai me surpreender. E é por isso que eu estou dizendo para alguém que se sente muito desmotivado, sabe? Aquela pessoa que diz assim: parei. Tem gente que manda mensagem para mim e vai dizer assim: Gustavo, eu não vou fazer mais nada, eu vou só esperar. Eu não vou fazer mais nada, não quero mais fazer isso, nem fazer aquilo. Eu digo: misericórdia. Eu nem falo muito para a pessoa não, só fico assim: misericórdia, meu Deus. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? O Senhor vai, ora. Só intercede. Não fala muito não, porque, né? A pessoa está lá cheia de razão, dizendo: não vou mais fazer isso, nem fazer aquilo, é só para esperar, então eu vou só esperar. Eu sei que a pessoa está errada. Eu sei que não é dessa forma, que não pode ser dessa forma. Por quê? Porque essa é a visão do adversário. É te contrariar no meio de toda razão existente ou inexistente para te paralisar. A tua fé tem que continuar avançando, mesmo que seja na dificuldade dos fatos.
Alevou becândia sobre neve a sabaneaia. Deus está agindo no meio das circunstâncias mais improváveis. E eu vejo o impossível acontecendo na sua vida. Eu vejo o impossível acontecendo com você no meio de circunstâncias tão trágicas, complicadas, adversas diante da sua história. Porque por uma razão apenas, a mão que se move agora no meio do inexistente, no meio daquilo que é contraditório, parece tão difícil, mas à vista dos olhos de Deus, Ele continua te dizendo, Ele continua te falando, eu te prometi e eu vou fazer com que haja o culto de ação de graças. O inimigo está tentando barrar esse culto. O adversário está tentando barrar a tua gratidão, porque tu fez uma promessa para Deus. E ele levou muito a sério a promessa que tu fez para ele. Alô, Menecai, só para te dizer, só para te confirmar que a promessa que tu fez, ele vai fazê-la, a Joma Sebra cumprir. Você vai cumprir. Vai acontecer do jeito que ele te deu em visão. Do jeito que chegou aos teus ouvidos. Vai chegar por quê? Por quê, Gustavo? Porque Deus vê o que ninguém consegue ver. Deus consegue analisar de forma tão profunda o que ninguém consegue. Deus consegue ir além das estatísticas, de um parecer, de uma visão contrária. Porque Ele sabe muito bem o que acontece e o que demasiadamente vem contrariando as tuas perspectivas. Gustavo, o que tu acha que eu tenho que fazer agora? Eu só quero que você continue deixando Deus na frente de tudo. Porque no meio desse processo, dessa circunstância adversa, o adversário vai tentar te fazer tomar decisões precipitadas no meio da dor. E a Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É por isso que Deus está dizendo, você não vai pela vista dos olhos, você não vai pelo que você vê, você não vai pelo que você enxerga, não vai pelo que as pessoas falaram, não vai pelo que o inimigo coloca como seta maligna contra a tua mente. Sabe como distinguir? Você sabe como distinguir uma seta do inimigo? Eu vou te falar agora. É quando vem a blonde recebe um pensamento de contrariedade diante daquilo que já foi prometido. Não tem como um pensamento de contrariedade vir da parte de Deus. Tu tem que levantar a tua voz e repreender. Porque no mundo espiritual, ao teu derredor, existem artifícios malignos tentando superficializar uma situação tão clara e nítida do que Deus vai mover diante das impossibilidades que estão na tua vista. É por isso que eu vou te dizer uma coisa, bom lecai, entendeu? Mas Gustavo, eu acho que isso é realidade. Quem sabe Deus está me mostrando. Deus nunca vai te mostrar um cenário adverso e contrário diante de uma possibilidade, de um declarar, de um profetizar que ele declarou, e depois ele volta atrás e não cumpre. Ele volta atrás com a palavra e manda dizendo para você desistir, para você... Não existe isso. O que está acontecendo agora dentro do reino espiritual, que está tentando contra a tua mentalidade, é uma seta inflamada do inimigo. Eu vejo agora uma seta, ela está toda e a sebra inflamada em fogo, e o inimigo tenta atingir uma mente, um coração, para que a pessoa acredite que o que foi falado, o que foi dito não vai se cumprir, que foi o homem que falou, que foi o profeta que se emocionalizou, que foi isso e aquilo. E Deus manda eu te dizer, eu não volto atrás com a palavra e com a promessa que eu te prometi. É por isso que isso é muito sério. E todas as vezes que você trabalha num conceito de formalidade, de ver a vida e de entender só diante do que os olhos conseguem ver, é aí que você se engana. Eu me lembro até de um episódio do Chaves, né? Que o professor Girafales fala assim para Chiquinha. Ela fala alguma coisa. Ele pergunta alguma coisa, ela se levanta, né? Levanta assim a mão e pega e fala: professor, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Ela fecha os olhos, o professor pergunta, algo assim, o professor pergunta porque ela fechou os olhos, e ela pega e responde, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Basicamente, isso acontece até na nossa vida. Se você perceber bem, o que o inimigo está trabalhando de artificialidade diante do que tu vê para te entristecer, não é brincadeira não. O que o inimigo está colocando como artificialidade diante da tua rotina para te desvanecer, não é brinquedo não, irmão. O adversário está jogando pesado porque sabe que ou tu vai acreditar no que é invisível, no que é completamente real, que é a fé, ou tu vai pelas estatísticas humanas.
dentro de um parecer lógico humano. Porque até então, se você for dentro de um parecer lógico, o inimigo sabe que a maior arma que foi te entregue vai ficar no cantinho. E eu vou falar uma coisa, Amando Ecle Anjonavia Sebra para você. Deus, quando te escolheu para ser uma coluna forte para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para os teus sonhos, Ele não errou. Quando Deus olhou para ti, sabe, mesmo diante de episódios de cotidiano, conturbados, Ele não errou. E é por isso que eu digo para você com toda clareza e certeza do meu coração: a tua vida, a tua rotina e o parecer do que Deus fará ao teu respeito te trará paz no meio da guerra, te trará agradecimento até no meio da dificuldade. Haverá uma bonança muito grande, porque tudo que Deus está interligando agora, a lã mandou coube a sebra, vai através de uns joelhos que se dobrou chorando, que clamou no meio do desespero, que pediu: Deus, age e opera. Eu não posso cuidar, mas o Senhor pode. Eu não posso estar ali perto, mas o Senhor pode. Eu não posso colocar na cabeça, mas o Senhor pode. E Deus manda eu te dizer: eu escutei o teu clamor e eu estou entrando com resposta. E o que Aramando sobre acontecerá te interligará a viver o que demasiadamente é preciso e possível, porque eu sou o Deus que te escutei no meio da tua angústia. E como a Gelavia, olha a passagem forte, interligada a essa palavra revelada, essa revelação que Deus me mostra. Salmos 120, versículo 1. Olha como isso é forte. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Deus manda eu só te dizer isso. Salmos 120, se você quiser, né, depois você pode ler o Salmo 120. Vamos fazer isso? Você vai ler o Salmo 120 então, quando eu for dormir hoje. Gustavo, lê o Salmo 120. Lê o Salmo 120 hoje. Não só o primeiro versículo, mas eu quero já deixar apropriado para um mecanismo espiritual, viu? De vida, sólido para a tua vida. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu estou aqui falando, gente, escutando gritos de demônios, porque eles querem absolutamente que você não receba essa palavra. Eles querem que você acredite que é apenas uma mensagem normal, que é para todo mundo, que é uma coisa e outra, ligada a um processo, ligada a um passado, ligada a uma dor. Só que Deus conhece o coração da Maria Zidane, conhece o coração da Joana, é bom lhe cair a sebra, conhece o coração da Joana Dark, conhece o coração da Larissa Scofield, conhece o coração da Valderez Shekaibe, conhece o coração da Elizabeth, conhece a Elizabeth da Costa Sá, e o BK, e a sobre, conhece o coração da Ângela Pereira, ele conhece o coração da Fabiane Firmino, conhece o coração de Blobe a Sebra da Vanessa, de Kobe a Sebra, conhece o coração da Maria, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que se passa por dentro de você. Ele conhece o coração da Francisca Lopes. Conhece o teu coração, Francisca Lopes. Conhece o coração da Laís Moreira. Conhece o coração do Kleber Santos, da Edna Guimarães, da Suzy Vieira. Conhece o coração da Sônia Pereira. Deus é Deus que está movendo o cenário. Ele está movendo o cenário, e o Senhor manda eu te dizer: você vai se alegrar, você vai testificar do meu agir, as coisas que acontecerão por amor a ti. Ele conhece o coração da Janete. Janete, Deus está do lobo e a sebra movendo. Janete Camufan, Deus conhece. Conhece o coração da Gisele Souza, conhece. Ângela Pereira, levando o coube a saia. Deus está movendo o cenário diante de um parecer tão contrário, tão inatingível, parece tão contraditório, parece tão iludido, né, o processo, mas Deus conhece. Ele vai te tirar desse trabalho à noite, tá? Breno Andrade, ele vai te tirar desse trabalho, vai te colocar em outra porta, vai ser totalmente diferente. Tá chegando o tempo final agora de você continuar trabalhando nesse lugar, trabalhando dessa forma, e Ele vai te dar uma porta de honra, e você vai se sentir tão adequado, tão bem, e não vai ser puxado o trabalho. Receba a Naublecai, a sebra em nome de Jesus. Mariana, Matias, receba a glória de Deus. Eu vejo testificações em falar o nome,
para que você entenda que essa palavra também é para você. Como Juliana Ribeiro Ramos, a Shirley Oliveira, a Loubecane, a Sebra Irmã Socorro, a Aline Martins, o Jefferson Buzeli. Eu sei que Deus está agindo. E você vai ver algo grande acontecer, porque o voto, a campanha, tudo que tu fez para Deus, levou o Mecânico, a Sebra Jefferson, não foi em vão. A Sayonara Rosa. Gente, eu estou aqui me arrepiando muito, sabe por quê? Porque é Deus falando com você. É Deus agindo diante de tudo, movendo o cenário. Eu vejo agora uma nuvem que começa a entrar agora, levou o Mecânico em várias casas. Eu vejo mais de 70 casas, mais de 70 dormitórios. Quando eu digo dormitórios, é o lugar que você dorme, é o lugar que você habita. E ao decorrer dessa noite, a mão de Deus vai tranquilizar, vai agir e vai trazer um mover inédito, mesmo diante de circunstâncias. E tudo isso enquanto você está dormindo. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Nos próximos dias, pessoas que estão aqui vão sentir toques também. Você vai se arrepiar do nada, você vai se lembrar dessa live. Eu vou repetir. Você vai se arrepiar do nada e você vai se lembrar dessa live. Você vai se arrepiar e não vai ser um arrepio ruim, vai ser algo bom, testificando que é algo grande, uma notícia boa está chegando. Receba em nome de Jesus também Liliana Mendes. Lili, Deus te abençoe. A Nilza Souza, receba em nome de Jesus. A Juliana Andrade, receba. Mari Moreira, receba em nome de Jesus. A Giza Garcia, receba. Djavan Souza, Rosenira Martins, o coração de Deus está interligado para um princípio maior, para um posicionamento certo. E eu vejo Deus atuando também na casa da Madalena Araújo. Deus vai trazer paz e vai cair por terra toda guerra. Uma retaliação do inferno, o Senhor Colombo Sabre está caindo por terra. E o Senhor vai mostrar que Ele é o Deus que cuida da tua saúde, da tua vida, dos teus, da casa, de tudo. Mando Claiva sobre para o poder, para a força da glória dEle. Ele mandou diante de você. E tudo isso só para mostrar claramente que Ele não perde para o inimigo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo Deus agindo e quebrando maldições também na vida de algumas mulheres. Eu vou falar os nomes delas agora. Nesse exato momento. Maldição de Lobecária, Sebra hereditária na vida sentimental. Algumas mulheres, eu vou falar o nome agora. Aline Martins, a Lobecaia, Sobrena, Rose Araújo, Arebobia Sebrana, Zil Rodrigues também. Gisele Souza, alô Becaia, Sebra, Esther Torres, Abom Mecânico. Deus está rompendo e lançando por terra maldições hereditárias. Tatiane Santos, é bom na cama sobre. A Tatiane Santos está nem aqui no Brasil, ela está na Espanha, para você ter ideia. Deus está visitando e agindo. Suzy Vieira, levando cobra. Deus está lançando por terra maldições, palavras contrárias, o efeito de Deus. Receba em nome de Jesus. Meu Deus, gente, que presença gloriosa, que live forte. A gente tem que encerrar, né? Meu Deus do céu. Nossa, eu sinto Deus atuando. Tem pessoas que podem estar dentro de indagações até supérfluas. Quando eu falo de indagações supérfluas, é porque o inimigo não vai querer te deixar em paz, não vai querer te deixar inquieto. Quieta, né? Quieto. Vai querer deixar a pessoa com a alma inquieta, olhando para o tempo, olhando para as coisas. Não está acontecendo, nossa, nada está mudando, isso não está acontecendo, nada. E Deus manda eu te dizer: eu sou Deus. Eu sou Deus para trazer diante de ti o que é preciso, diante da sua vida, diante da sua história. Receba em nome de Jesus. Alô, Meicaia, Sebra, eu vejo também isso diante da vida da Daniele Manco, que não entende os seus questionamentos. A Deus parece uma coisa e outra, porque Deus ainda não fez e Deus vai fazer, Daniele. E toda maldição hereditária e toda palavra contrária na tua vida sentimental está caindo por terra. A Noikleba, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém, gente? Quero que vocês declarem aí, eu quero que vocês escrevam, recebendo, dizendo que recebe em nome de Jesus. Isso, vai escrevendo.
Glória a Deus. Nossa, que live forte, gente. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei 5 lives, né? Vou tentar colocar mais e já coloco essa para vocês reprisarem, então. Pode ser? Já vou colocar para vocês reprisarem. Vamos fazer isso, né? Eu vou logo tentar ficar colocando para já dar certo. Aí vocês podem reprisar essa live também. Recebam em nome de Jesus isso. Vai escrevendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Nossa, que live forte. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor. O Senhor realmente está no nosso meio. Ele está agindo e operando. Nossa. Nossa, que momento. Que momento, viu? Que momento. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Ah, mas meu nome não foi mencionado. Receba do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, tu vai perder tua vitória. Tu vai perder a tua vitória. Ticoma Levanhas. Receba Simone Isabel. Receba Antônia Rogelma Braga Pires. Eita. Receba Mazé Silva. Receba. Receba Michele Nogueira. Ticoma Levanhas Sébia. Tudo que você fez, tudo que você faz, verás a glória de Deus. Benedita Maria, receba Fabiana Bezerra. Receba em nome de Jesus. Receba Ruth Santos. Receba a glória de Deus. Receba em nome de Jesus. Gente, vamos sair, né? Eu vou sair aqui, mas eu quero unificar minha fé com você, falando uma coisa para você. Amanhã a gente vai ter culto na Vitória Nossa, mas eu tento entrar ao vivo aqui e aviso vocês nos stories. Prometo estar mais presente aqui nos stories com vocês. Nesses dias, o Senhor sabe todas as coisas, mas estava tudo se encaminhando para algo maior para acontecer, tá? Vou ficar sumido não, mas só para vocês verem, né? Só a gente se unir aqui e o fogo desce. Uma palavra desce, um momento como esse, meu Deus. Olha, gente, é inquestionável isso é presença. Isso é presença, isso é para a sua vida, amém? E nesse momento também, eu quero que esse povo não saia, fica aí, olha, fica aqui. Eu quero também levantar nesse momento uma oferta de amor. Essa oferta de amor é para a gente ajudar o projeto Famílias Abençoadas. Até então, janeiro, fevereiro, março, esse para mim, na minha visão, é o mês mais difícil dentro do projeto, mas Deus está cuidando de tudo. Eu estou deixando a chave Pix da nossa igreja, que é 85-98907-6767. Isso, gente, é para comprar, é para realmente comprar alimentos, é para manter pessoas que a gente mantém no anonimato, que a gente está cuidando. É um projeto que já nasceu há tempos, tem gente que já acompanha. A igreja online tem pessoas que ajudam, né? Mas a gente ainda está numa luta muito grande, porque Deus, eu estou pedindo muito a Deus, eu juro que eu estou pedindo ao Senhor para levantar mais dizimistas, ofertantes, pessoas para colaborar, tá bom? Então hoje eu quero levantar aqui 20 pessoas com oferta de R$20. Quem quiser ajudar, amém. Eu não vou, gente, potencializar como eu vejo em outras lives, chegou uma oferta, chegou outra, não precisa disso, porque a Bíblia fala que quando você faz o bem, se você tem como fazer, você faz. Se você não faz, você peca. Se você pode fazer o bem e você não faz, você peca. Então, às vezes, a pessoa está lá, está retendo um valorzinho, acreditando. Sabe, é questão de fé também, é questão de fé. Mas quando você pode fazer, você faz incluindo, colocando para a obra de Deus. Então, se você pode fazer isso, você vai fazer com amor, tá bom? E amanhã eu já confirmo para vocês a live de amanhã, mas sexta-feira é certo, a gente está aqui. Amém? Então, quando terminar agora, tá aí a chave Pix Telefone da nossa igreja. E eu vou deixar esse desafio de fé, porque quando você anda pela fé, você faz tudo pela fé. Então, faça com amor, deliberadamente, faça um sacrifício de amor pela obra, tá bom? Tá aí a chave Pix Telefone 85-98907-6767. É só bater um print da tela, vai aparecer o nome da igreja e pronto. Amém? Eu volto a qualquer momento com mais stories. Vocês viram, gente? O Thor fica aqui porque o Thor é grandão. Mas vocês viram um pequenininho? Cadê ele? Apolo, vem cá. Tá por aí, gente. Deve estar dormindo. Tá aprontando em algum lugar. Tá aprontando. Deus abençoe. Ama a sua vida. Volto a qualquer instante. E quando sair daqui da live, se assim você quer fazer, com amor, faça pela obra do Senhor.
Tá aí a chave Pix telefone, tá bom? Faça isso pela obra de Deus, sem ver a quem, com sacrifício de amor. E você fala comigo no Disque Oração, falando que você ajudou. Deus abençoe, eu amo a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. A qualquer momento aqui, de volta nos stories.